Olá pessoal, eu sou o Lito Aguiar e esse é mais um episódio do Pantec, gravados aqui no Estúdio Alma, do grupo Jovem Pan. E hoje nós estamos aqui com o Rodrigo Lócio, CEO da Dialeto, assessoria de imprensa, e Cristiano Chussá, presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Primeiramente, muito obrigado por vocês terem guardado aí um pouquinho do tempo de vocês para estar compartilhando um pouquinho do conhecimento aí, da experiência de vocês aí, desse nosso ecossistema, nesse nosso ambiente de tecnologia como um todo. É uma felicidade dividir, né, essa bancada aqui com esse cara aqui, que tu falou Rodrigo Lócio, é isso? Nem Isso. lembrava mais que o nome dele era Rodrigo, cara. A gente sempre chama de Lócio, né? É só O Lócio. personagem de mercado é o Lócio Sim, aqui, sim. né? Então, cara, bom, eu tô aqui representando um pouco também da ABECOM, associação, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico aqui de Santa Catarina, mas a brasileira já é a terceira maior associação de e-commerce do mundo, só perde para os Estados Unidos e para a China, obviamente, né? Temos 11.800 associados. Minha contribuição aqui, Lito, vai ser um pouco mais também de comentar, né, e de agregar um pouco do conhecimento vasto desse nosso convidado maravilhoso aqui e ajudar a provocar algumas reflexões. Conta comigo. E Ótimo. Rodrigo, Show de Ótimo. bola. tá contigo a bola, Muito cara. obrigado, Cris. Legal. Lito, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, parabéns pelo projeto, né? É sempre importante ter espaços, né, de comunicação para valorizar a tecnologia que é desenvolvida aqui no nosso estado, em Floripa. É um pouco um pouco do meu propósito, até como profissional de comunicação, que sou também, de ajudar a dar visibilidade para esse ambiente, para esse setor que é tão dinâmico, né, e tão fantástico e importante para nossa região também, né? E é referência, inclusive, não só para Santa Catarina, mas referência para o Brasil e cada vez mais referência para o mundo que a gente está construindo aqui. Está vendo uma movimentação bem grande. Então é um Aliás, prazer e obrigado pelo convite. tem um movimento agora de uma palestra nos Estados Unidos, né, do O Daniel, nosso né? querido Daniel. Exato, Como é que é isso? o Daniel Leibniz, né, foi presidente da ACAT durante alguns anos, é o atual presidente do conselho, é uma grande liderança do setor de tecnologia em Santa Catarina e também no Brasil, participando de vários movimentos e conselhos do Sebrae Nacional e assim por diante. Trabalho maravilhoso que tá fazendo, né? Tá Exato. andando pelo Brasil, pelo mundo inteiro, na verdade. Né? Exato. E o Daniel, ele foi um grande parceiro de um projeto que a gente lançou em 2021, que é um livro chamado Ponte para a Inovação, como construir um ecossistema inovador. Esse livro reuniu 32 vetores de desenvolvimento de ambientes de inovação. E esse projeto ajudou muito a responder uma pergunta que é muito feita, né, pela imprensa, mas pelo poder público, né, de como que Floripa se tornou esse ambiente tão dinâmico, né? E a resposta foi o livro que a gente construiu para tentar dar uma resposta. Como é que é o nome do livro mesmo? Ponte para a Inovação. Ponte para a Inovação. Exato. Baita livro. E o Daniel, eu e o Daniel co-organizamos o livro, chamamos 32 autores para nos ajudar em cada dos vetores de desenvolvimento desse ambiente. E o Daniel, no SXSW, agora em março, está dando uma palestra, né? O SXSW é um evento que acontece em Austin, no Texas, nos Estados Unidos, um dos principais eventos de tecnologia e inovação do mundo. E ele submeteu uma palestra para falar sobre Floripa e vai fazer essa palestra agora no evento em março, trazendo um pouco desses vetores, né? Eu estava conversando com ele até essa semana e ele estava compartilhando um pouco a ideia da palestra, trocamos bastante ideia. E também nesse evento a gente vai pré-lançar o Bridge to Innovation, que é a versão em inglês do livro Ponte para Inovação, porque Olha a gente recebe orgulho, cada vez mais, Nossa, né? que coisa bonita. A gente recebe cada vez mais pessoas de outros países que querem conhecer Santa Catarina, querem conhecer Floripa, e a gente não tinha uma obra ainda que pudesse trazer sobre a perspectiva global do que a gente construiu aqui. E esse é um dos grandes desafios do ecossistema, né? Se a gente olha para um ambiente nosso, o setor de tecnologia é um setor sem fronteiras, né? Tu pode oferecer para qualquer lugar do país e a gente vive, né? No Brasil é um país continental, né? Tem uma demanda por tecnologia muito grande, mas muitas vezes as empresas pensam ainda muito local, né? Pensam em vender por Brasil. Né? Tem um desafio de vender global. A tecnologia, né? Essa logística é leve, né? Claro. A gente coloca na internet, está no mundo inteiro, então, poxa, é muito mais um pensamento culturalmente local do que, de fato, um desafio logístico, né? Mas, Lito, não sei se tu sabe que, provavelmente tu sabe, talvez o nosso espectador não saiba aqui, que ali na CAT o pessoal recebe muita gente para turismo de negócios mesmo, assim, de conhecer o ambiente de inovação, porque é uma referência, né, Lócio? E esse livro tá à venda lá. Cara,
50 livros por dia Nossa. vendendo. Tu não coisa vê bonita. livro sendo vendido assim, que não seja best-seller, né? Uhum. Em livraria, né? Mas ali naquele lugar específico, 50 livros por dia é um baita de um Quando tem, sucesso. Né? Quando Lindo, tem né? eventos, Bom né? demais pra Quando gente. tem eventos como o Startup Summit, que é o principal evento hoje de Sim. tecnologia da cidade, e hoje é o evento do Sebrae Nacional, né, do ecossistema. Quando vem as comitivas aí, fazer as visitas lá no espaço, a gente tem uma venda muito grande desse livro Ponte para Inovação. E a gente quer agora também com esse inglês, né, atrair esse público e obviamente o livro é físico, né, um livro de mais de 500 páginas, então é um livro bem completo. E a gente também tem eles no Kindle, né, então nas lojas como e-book e tal, a gente tem uma expectativa também na versão em inglês de mais pessoas conhecerem por conta desse projeto, né. Aliás, o Lócio tem uma... Ele vem representando também a Dialeto, né? Que é a empresa onde ele é CEO, que é uma empresa de comunicação, principalmente para o mercado de tecnologia. E tem tido um bom sucesso de comunicar com o exterior, né? Com mídias do exterior, com jornais importantes dos Estados Unidos, entregando esse PDF, né? Esses dias tu me contou que entregou aí, que gerou uma pauta boa, né? Da nossa sistema. Exato, a Dialeto é a empresa que eu lidero, cofundei. A gente fundou ela em 2007 e ela é um resultado um pouco da experiência que eu fui tendo até aquele momento de trabalhar com algumas empresas de tecnologia aqui da região, né? Eu me formei em 2006 pela Universidade Federal em jornalismo. E quando estava ainda na faculdade, comecei a ter a primeira experiência com algumas empresas de tecnologia, como uma pré-incubadora de empresas de software. E isso me despertou o interesse de empreender com comunicação para esse espaço. E desde o início, né, sempre esteve no propósito da Dialeto, não só comunicar o cliente A, B ou C, mas comunicar a transformação que isso estava representando aqui para a nossa região, inicialmente com os clientes daqui. Então, pautas como essas que a gente trabalha de olhar, dar visibilidade para o ecossistema, né? Primeiramente era regionalmente, era o desafio de comunicar, mostrar para a cidade, para o estado que o setor de tecnologia estava começando a ganhar um espaço importante, né, como matriz econômica. Depois divulgar isso para o Brasil, para fora, né, para mostrar a pujança que esse setor estava representando. E agora cada vez mais a gente tem a oportunidade de divulgar isso globalmente, né? Porque a gente começa a alcançar alguns números, começa a ter muitos cases, né, de negócios, de empreendedores que criaram seus negócios, prosperaram com seus negócios e hoje tem tecnologia catarinense em muitos lugares do mundo, né? Em praticamente todos os continentes. Tem exemplos de empresas que atendem 70 países, por exemplo, aqui, o setor de tecnologia, por exemplo, para a área de moda, né? Tecnologia que está hoje em 70 países diferentes, desenvolvida aqui no estado, né? Tecnologias na área de segurança, que empresas de Israel compraram empresas daqui. Então, assim, a gente está cada vez mais, né, com esse... E a comunicação tem que acompanhar isso, né? Acompanhar, e ela tem um papel bem importante, não só de dar visibilidade para os negócios, mas fazer com que mais gente queira empreender nesse segmento, mais gente queira trabalhar nas empresas de tecnologia. A gente tem um desafio, né? Quem tem filhos, quando os pais, né, perguntam assim, o que quer ser quando crescer, tu fala de um advogado, um médico e tal, e cada vez mais a gente tem desenvolvedor de software, desenvolvedor bastante. de games, né, sim, que é outra sim. indústria bem importante. Verdade. Então a gente tem um desafio de comunicação, de mostrar que é um setor muito próspero, um setor que gera muito emprego de qualidade para a cidade, para o estado. Agrega valor para a sociedade, Agrega né? valor para a sociedade, né? E quando a gente pensa, né, até em economia, o que tem no entorno de uma indústria de tecnologia, tu tem muito mais, os salários médios do setor são muito superiores em relação a qualquer outro segmento. Claro que a gente tem aqui em Florianópolis, né, o setor público é muito forte, né? Mas quando a gente olha para um ponto de vista de oportunidade, de ascensão econômica, o setor de tecnologia está muito à frente. Está muito à frente. Às vezes, assim, né, o Cris até como empresário da área de tecnologia, às vezes tu tem lá um estagiário, alguém que começa a estudar, às vezes alguma pessoa que né, não teve talvez privilégios, né, mas tem um contexto de gostar de matemática, física, começa a estudar tecnologia. A gente tem muitos casos de ascendência social mesmo, em que no primeiro ano, às vezes nos primeiros meses, o salário desse jovem já é maior do que o da família toda, né? Se ele está num contexto de carência financeira. Isso que tu falou é muito bacana. Eu queria entrar já aproveitando para entrar numa pauta contigo, que é a questão da mão de obra. Né? Então nós temos, por mais que você tenha
aí uma oportunidade muito grande de ganhar bons salários e tudo mais. A gente veio, a pandemia mostrou pra gente o home office, era coisa que já era normal dentro da tecnologia, por exemplo, né? Ou praticamente normal, vamos dizer assim, dentro da tecnologia. O mundo descobriu algo que já era normal para nós, né? Então, mas como é que é essa parte de capacitação, assim? Como é que são esses profissionais, né? Alguns bons anos atrás, o governo, por exemplo, já lançou vários programas para ajudar a capacitação da população como um todo, porque existia uma desigualdade aí entre a oferta e demanda. Então existiam bons cargos, mas não existia uma demanda qualificada, né? E como vocês dois, como não só como empresários, mas como contribuinte para esse ecossistema como um todo, como é que está a fotografia hoje em relação a isso? Me permite uma pontezinha para a inovação? Uhum. É que assim, a gente tem que lembrar também que nem tudo vem só do governo, né? A maior parte das coisas que dão sucesso, que fazem sucesso e que dão um resultado eficaz, acabam sendo construídas por um conjunto de setores. A gente tem na teoria lá a tríplice hélice, né? Quando a gente junta a universidade, meio privado, né? As empresas e o governo, né? E aqui em Florianópolis isso funcionou, cara. Assim, claro que a gente quer que funcione mais, mas isso começou já a funcionar, isso já tem impulso, isso já tem resultado acontecendo. E aí acho que o Lócio vai saber falar muito melhor do que eu dos programas que já foram criados e que são sustentados por empresas, por governo, por universidade e pelas pessoas que são formadas que depois voltam para dar aula também. Cara, um ciclo que se criou muito bacana, né? A gente tem que imaginar que uma empresa de tecnologia, essencialmente, ela é feita por pessoas, né? Porque hoje em dia, com um laptop, com um computador, já consegue começar a programar. Então, a principal ativo que uma empresa de tecnologia tem são pessoas, né? Sem pessoas, tu não consegue desenvolver. Por mais que tu tenha agora IA, inteligência artificial e tal, ainda são pessoas que vão comandar e desenvolver isso. Então, o grande desafio, sendo uma indústria de pessoas, uma indústria que depende muito de talentos, o principal matéria-prima acaba sendo isso, né? Então, assim, não é o computador mais potente que vai fazer a diferença com relação a desenvolver um software, desenvolver um hardware, né? Um equipamento e tal. Então, esse sempre foi um desafio de um desafio de Florianópolis, um desafio de Santa Catarina, um desafio do mundo, né? De desenvolvimento de talentos para trabalhar no ambiente de tecnologia. E certamente a demanda e o crescimento que o setor tem, então se o setor cresce 30%, 40%, ele cresce nessa mesma quantidade ou até mais na demanda por talentos, né? Também de pessoas. Uma empresa, essencialmente, talvez ela não cresça tão rápido, e esse é um grande desafio do setor tecnologia. A gente sofreu ondas de desafio aqui no setor, inclusive, a gente só não cresceu mais porque não tinha talento, pessoas suficientes para trabalhar. Então, esse é um contexto em que quando esse descompasso começou a acontecer, e teve vários momentos, a gente teve, no final dos anos 2000 ali, a gente teve um primeiro mapeamento para determinar quanto a falta de mão de obra. A CAT liderou esse primeiro mapeamento, e a partir desse primeiro, porque antes falava assim, tem tantas vagas, né? Mas ao mesmo tempo assim, não só quantas vagas tem agora, mas nos próximos 2, 3, 5 anos, quantas vagas a empresa estima abrir, né? Ela tinha uma previsibilidade de quantas vagas, porque ela tem uma meta de crescimento, e essa meta de crescimento tem que acompanhar a quantidade de contratação de pessoas. Então, você começou a desenvolver, primeiro, um mapeamento para entender a demanda. A CAT fez ampla divulgação desse mapeamento para mostrar, não só para o poder público, mas mostrar para a sociedade, mostrar para a universidade que tem um setor querendo contratar quem se estavam formando. Mas a quantidade de pessoas egressos de universidade, dos cursos, não era suficiente para a demanda que o setor tem. E daí, a partir disso, se cria uma aliança, né, como o Cris falou, de uma tríplice hélice, de olhar para a academia, olhar para o poder público, olhar para o empresariado, de como que a gente iria enfrentar aquele problema. Então, a gente deu amplitude de comunicação para esse mapeamento, e daí prefeitura, governo do estado começaram a criar iniciativas, deram respostas para formar os talentos que as empresas estavam demandando hoje, com vagas abertas, mas também futuramente. Então isso ajudou a criar uma onda de programas, como tu mesmo citaste, o Cris também, e recentemente a gente teve mais 2 tipos de mapeamentos que foram feitos também pela CAT, porque o contexto da pandemia
ele trouxe mais desafios, inclusive, com relação a isso, né? Porque antes, né, tu tinha, por mais que as pessoas atuavam remotas, as empresas tinham um contexto na tecnologia muito comum, ainda era muito presencial o contexto. Quando vai todo mundo ao remoto, o talento que está aqui em Florianópolis, ele é disputado não só por empresas de Florianópolis e Santa Catarina, é disputado por empresas nos Estados Unidos, na Europa. Basta tu ter um inglês, uma fluência de inglês, um contexto que tu já, né, tu ganha pontos, e é um setor que, no geral, as pessoas têm que aprender inglês por conta das linguagens de programação e assim por diante. Na então, Flex a gente formou bastante gente para Europa e para Canadá, cara. Bastante. Exato. Olha só, então começou a disputar talentos globais, né? É. Então a pandemia, o cara podendo trabalhar de qualquer bairro aqui da cidade, podia trabalhar para qualquer lugar do mundo, como para uma empresa que está do lado. Então isso acirrou esse desafio de disputa por talentos, teve um desafio muito maior que teve que ser trabalhado. Então a gente fez novos mapeamentos para entender essa demanda, os perfis de profissionais estavam mudando e hoje tem esse desafio. E daí ao mesmo tempo também é uma oportunidade de capacitação, de não só capacitar pessoas daqui, mas também ter programas que possam capacitar talentos de qualquer lugar do mundo, né? O que o Lócio não tá te contando, porque ele é muito humilde para contar isso, é que ele fez parte ativa dessa construção desse ecossistema, dando visibilidade, cara. Porque assim, ele sempre apoiou o ecossistema com a empresa dele, obviamente contratado, mas também por missão, né? A empresa dele sempre divulgou muito bem o ecossistema de Santa Catarina de inovação, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, dando essa visibilidade que teve e que no final das contas construiu essa imagem que todo mundo quer vir para cá para trabalhar aqui, né? E isso eu acho muito importante. Acho que é um assunto bastante interessante para a gente entender, né? A gente falava um pouco disso aqui antes. A gente entender, é legal a gente passar para a audiência, para o pessoal entender como é que foi, porque existiu aí uma migração de visão uma da coisa, tecnologia. né? É de um dia para o outro ou foram 18 anos agora? Né? Desculpa de interromper, mas... Acho que vai fazer agora 18 anos em março, A Dialeto vai fazer 17 anos em março, 17. mas como empreendedor já são quase 19 anos trabalhando, né? Então a CAT, por exemplo, agora em fevereiro completamos 18 anos atendendo a CAT, então mesmo antes da Dialeto, né? Antes da Dialeto, né? Então o ecossistema não se constrói rapidinho também, né? Isso, e aí eu queria que vocês compartilhassem assim um pouco de, porque vocês dois, né, tanto você através da Dialeto, como o Cris através da Becon e da Flex, vocês contribuíram muito para o processo de quebra de paradigma, ou quebra aí talvez da visão que Florianópolis principalmente tinha em relação da Ilha da Magia, vamos dizer assim, para a Ilha do Silício. Vamos fazer o trocadilho, né? Não que deixou de ser a Ilha da Magia, continua sendo linda e maravilhosa, mas eu digo, não é só praia, né? Não é só verão aqui, não é só um ambiente, não é só uma geografia favorecida que nós temos aqui, mas não, agora nós somos Ilha do Silício, nós temos um peso muito forte, e aí, vocês dois... Sim. São aí peças importantíssimas nesse jogo de xadrez, né? O importante é assim, a gente tem uma visão de que o ecossistema é construído por empresas de tecnologia e não. A empresa do Lócio que levou essa comunicação desse ecossistema para o mundo inteiro, no fim das contas é uma empresa que rodeia as empresas de tecnologia, é uma fornecedora das empresas de tecnologia. Assim como as empresas de advocacia, né? As empresas de recrutamento e seleção, tem um mundo de tipos de fornecedores diferentes em torno desse ecossistema que vai se complementando e todo mundo vai ganhando junto, cara. Tem um lado romântico, tem um lado que não é tão romântico assim, mas no geral funciona muito bem e está construindo tudo isso, né, Lócio? Um dos vetores de sucesso no ecossistema é também a indústria de serviços que está no entorno dele, né? Esse também é um dos diferenciais de Florianópolis, porque a gente conseguiu atrair muito, né? Mas, Lito, acho que pegando esse contexto e acho que trazendo para o contexto de serviço, quando a gente olha para a trajetória do ecossistema aqui, a gente tem algumas respostas de como que ele foi se desenvolvendo e como a gente foi criando ciclos, né, virtuosos de crescimento do setor, né? Basicamente, a gente tem um polo tecnológico hoje porque nos anos 60 a Universidade Federal começou a criar seus primeiros cursos de engenharia no seu curso, e esses cursos de engenharia começaram a formar talentos não só daqui da região, de Santa Catarina, pessoal que vinha do interior, mas pessoas, por conta da excelência desses cursos de São Paulo, do Rio Grande do Sul, vieram estudar aqui. Então a gente teve nos anos 60 o papel da universidade muito forte de começar, obviamente que não existia tecnologia ainda, né, da forma avançada que a gente tem,
E nos anos 80 a gente teve 2 movimentos importantes que ajudaram a criar primeiras células, né, do ambiente de tecnologia aqui. Foram movimentos de instituições, não? A Fundação CERT, que é uma fundação ligada muito à Universidade Federal, é criada e com isso também cria a primeira incubadora de empresas de base tecnológica da cidade. Aí uma incubadora é um espaço onde que os empreendedores pensam seus negócios e tem um espaço onde que eles têm consultoria, apoio, conexão com a universidade, conexão com o mercado e tal, e auxílio. Então foi criado o CELTA nos anos 80 e a CAT, a Associação Catarinense de Tecnologia, é criada também mais ou menos no mesmo período, 85, 86, a CAT 86, a CERT 85, com o papel também de reunir os primeiros empresários ali da região. Então, os anos 80 foram quando a gente tem as primeiras células de crescimento. Anos 90 a gente começa a ter as primeiras empresas de tecnologia de forma mais estruturada, crescendo, então aí tem vários ícones nessa época, tipo Softplan, Xera, Reason, então empresas que cresceram, né, e se tornaram referências aqui no nosso ecossistema. E daí nos anos 2000 a gente começa um ciclo de virtuosidade um pouco diferente. A gente tem uma nova incubadora, o Midtech, ligado à ACAT, que cria também várias novas empresas. O Celta se consolida como uma das melhores incubadoras também do país. A própria VEG teve programas dentro da... A VEG nos anos 90 criou a VEG Automação dentro da incubadora do Celta. Então, né, a VEG, uma gigante global de Santa Catarina, né, mas que teve parte da tecnologia desenvolvida aqui também em Florianópolis, fruto também dos estudos, dos cursos de engenharia da universidade. Então, a gente começa nos anos 2000 a ter uma aceleração desse processo e depois de 2010, quando a gente começa a se convencionar, o que a gente chama hoje de startup, né, que são as empresas que nascem já com um olhar muito mais de escala, né, de entender uma dor e desenvolver uma solução e pensar isso em uma escala. Então, em 2010 em diante, a gente tem daí uma curva de crescimento a ponto assim de a gente, depois ali 2013, 2014, a cada 5 anos a gente dobrar o número de empresas de tecnologia na cidade, né? Então a gente tem uma importância muito forte. E o que é mais legal quando a gente olha para essa consistência, que não é de hoje, é de muito tempo do setor, é que a gente tem gerações de empreendedores que elas se entrelaçam hoje, né? Então nós temos empreendedores dos anos 90 que hoje investem em startups que estão sendo criadas, foram criadas em 2010 em diante. Isso é bonito de ver. A gente tem empresas que se consolidaram lá que passam a comprar algumas das startups e chegar... É muito legal. A gente tem empresas que criam seus negócios e vendem seus negócios para players globais. Hoje a gente tem muitas empresas de tecnologias globais em Florianópolis porque compraram, por exemplo, pega um caso no Mercado Livre, por exemplo, que é um grande gigante do e-commerce, marketplace, compra uma startup que foi criada em 2012, 13 aqui, que é a Shadow, trabalhava com tecnologia para e-commerce, né, de logística para e-commerce, e olha a virtuosidade aqui e vê assim, cara, eu vou botar um centro de desenvolvimento aqui que tem mais de 300 pessoas no Mercado Livre trabalhando em Florianópolis. A gente tem casos, né, a gente estava recentemente com o Maurício, que foi da Santec, né, fundou uma empresa também nos anos 90, trabalhava com tecnologia na área de inteligência, segurança e tal, vendida para uma gigante israelense do setor, e hoje essa gigante israelense tem sua sede de desenvolvimento P&D a segunda maior do mundo, né? Segunda maior do mundo, depois de Israel, onde eles nasceram, fica aqui em Florianópolis. Então a gente hoje tem uma maturidade, uma diversidade de empresas que a gente não vê, e a gente está fazendo isso desde os anos 80, né? A gente tem hoje polos tecnológicos em outras regiões tal, que se despertaram isso há poucos anos, há 10 anos, há uma década, ali nos anos 2000 tal, mas aqui a gente já faz isso de forma virtuosa já há muito tempo, e essa é uma vantagem. É um resultado de muitas décadas atrás. Exato, tu tem empreendedores coexistindo, coabitando no mesmo ambiente, né? Até o termo ecossistema, às vezes para algumas pessoas parece um termo meio... A gente do setor a gente fala ecossistema, mas ecossistema ele tem uma analogia com a questão de um ecossistema na área biológico, ambiental, onde tu tem pessoas, seres que precisam coabitar e eles precisam se relacionar. E a analogia ela é perfeita quando a gente olha para o ecossistema de inovação. Porque tu tem que ter uma universidade, tu tem que ter um governo sendo ativo, tu tem que ter empresários, tu tem que ter academia, não só academia, ensino superior, mas cursos técnicos, o papel, por exemplo, que um Senai tem, o papel que um Senac tem, vários cursos técnicos que ajudam a colocar talentos. Então, assim, tu tem que ter uma indústria... Pegando o gancho na indústria de serviço, tem que ter pessoas especializadas que ajudam a comunicar essas empresas, que ajudam a fazer a contabilidade, ajudam a fazer advogados, porque a empresa de tecnologia é um bicho estranho em relação ao que a gente tinha na cidade, né? Floripa era uma cidade de funcionalismo público, por ser capital do estado, e tem várias empresas públicas também aqui baseado em turismo também. A questão do turismo, né? E o turismo que é muito sazonal, né? A gente tem um desafio na cidade, e tem uma construção civil que sempre foi muito forte aqui. E olha que legal quando a gente traz a questão da tecnologia como um setor econômico importante para a cidade.
Hoje, quantos ambientes de tecnologia foram criados pela indústria da construção para se adequarem à necessidade das empresas de tecnologia? Esse é um desafio que a gente tinha no final dos anos 2000, por exemplo, quando o Rui Gonçalves era o presidente da CAT, que conhecia muito o setor da construção. Cara, a gente não tinha espaços para as empresas crescerem adequado, porque a gente tinha prédios que não estavam adequados para uma infraestrutura, para uma empresa receber uma empresa de tecnologia. Então a CAT começa a liderar um movimento, cara, precisamos criar esses espaços. Então tu tem uma indústria da construção civil que ela é revigorada por criar espaços corporativos para essas empresas, a ponto de criar, por exemplo, em 2015, o Centro de Inovação ACAT, que fica na SC 401, que virou uma referência de ambiente corporativo, de ambiente de conexão, é o centro nervoso hoje do ecossistema. A gente tem o turismo de negócios, pega um caso, por exemplo, de um RD Summit, né, da Resultados Digitais, hoje RD Station. Teve um papel de chegou a trazer eventos aqui com 13 mil pessoas para Florianópolis. Quanto que 13 mil pessoas movimentam uma economia de um aeroporto, uma economia dos restaurantes? Tem no RD Consumo Summit geral, né? E depois no Startup Summit, que é o evento do Sebrae e da CAT, chegava a ter no raio do Centro-Sul, onde aconteciam os eventos, onde acontecem os eventos, 40 quilômetros não tinha espaço em hotel para as pessoas ficarem por conta da densidade e necessidade de movimentação. Então, acho que a outra coisa virtuosa, e quando a gente fala, e daí fazendo a conexão também de Ilha da Magia com a Ilha do Silício, a gente só hoje, pode ser considerado uma Ilha do Silício, porque também a gente é uma Ilha da Magia. Porque esse é um outro diferencial muito grande que a gente tem no nosso ecossistema, qualidade de vida. Qualquer ambiente, ecossistema de inovação de sucesso no mundo, ele acontece porque as pessoas também querem ir para lá, querem trabalhar lá. Então, por exemplo, pegar o próprio Vale do Silício, né, que é uma região na Califórnia, né, nos Estados Unidos, que é o berço da tecnologia global, tal. Durante muito tempo, hoje teve algumas mudanças muito sensíveis, né, no Vale do Silício, mas durante muito tempo era um local também excelente para se viver. Então as pessoas migravam para lá porque era bom para se viver também. E Floripa tem um índice de qualidade de vida muito superior, segurança. Então a gente tem um ambiente atrativo para atrair talentos, que também acho que é o outro segredo assim de qualquer ecossistema de inovação, de sucesso, né? É tu trazer pessoas diferentes de qualquer lugar. Porque se tu não consegue fazer inovação sempre com pessoas iguais. Tem que fazer inovação com pessoas diferentes, pessoas que trazem, não só faz só inovação de empresas de tecnologia com só profissionais de tecnologia. Tu tem que ter designers, tu tem que ter criativos, tu tem que ter pessoas que pensam em usabilidade, pessoas que pensam em infraestrutura, pessoas que pensam em comunicação. Que conheçam o problema do cliente também. Então, assim, se eu vou... Vendedores. Se eu vou também prestar serviço para uma companhia aérea, cara, eu tenho que ter gente aqui na minha equipe que conhece um pouco de companhia aérea para construir o meu produto que vai servir, vai ter valor para aquele cara lá. Então, a gente tem que ter todo mundo aqui. Isso é muito legal da área da tecnologia. Uma das primeiras empresas que eu empreendi chamava-se Omnifocus, exatamente por causa disso. A gente tem que ter uma visão omni, uma visão geralzona, para encontrar um foco e prestar serviço agregando valor ali, né? Na tecnologia isso é muito legal. Hoje a tecnologia ela é meio para qualquer coisa, né? Estamos aqui num estúdio e que tem muita tecnologia embarcada para acontecer isso, e tecnologia que evoluiu, né, do rádio, né, para outros aspectos por conta de aspectos tecnológicos. Então hoje a tecnologia está em tudo. E hoje qualquer negócio, mesmo negócio em economias tradicionais, eles precisam estar embarcados com tecnologia para continuar e funcionar. Então, o Cris no setor, por exemplo, de comércio eletrônico, por exemplo, a revolução que foi, hoje tu não pensa mais em ir só fisicamente numa loja, né? Tu cria uma experiência na loja porque a pessoa vai ter um comportamento de comprar por um site, por um aplicativo, né? Então, a tecnologia transformou muitas economias, né? O setor, por exemplo, da construção civil, do ponto de vista da forma que os prédios hoje são construídos, a forma de planejamento, como que eles são projetados. Tu pega o turismo, né? Hoje em dia tu pode viajar para qualquer lugar do mundo a partir de tecnologia de realidade virtual, né? Onde tu pode ter experiências, obviamente não tão próximas quanto tu tá no local, mas que tu consegue, né, vivenciar, ir no museu, né, colocar. Então, tem tecnologia embarcada em tudo hoje, né? E daí essa é uma oportunidade. E eu acho que outro ponto, assim,
Quando a gente olha para a cidade, olhando assim numa visão, né, até para a audiência, às vezes a gente olha o setor de tecnologia de Florianópolis, a gente vê os prédios, né, a gente vê o contexto e a gente não sabe onde que a tecnologia nossa está embarcada. Porque o nosso setor em Floripa e Santa Catarina é um setor que a gente chama tecnicamente que é B2B. O que significa isso? A gente desenvolve tecnologias para outras empresas, para outros business utilizarem, né? Diferente, por exemplo, de outros ambientes, até, por exemplo, São Paulo, que é o maior setor econômico, a maior ambiente, né, de negócios do Brasil, lá a gente tem muito mais empresas que vendem para outras empresas, mas tem pessoas que fazem aplicativos, por exemplo, soluções B2C, que é para o consumidor final. Então, por exemplo, tu tem em São Paulo uma 99 que surgiu em São Paulo, porque tu tem uma demanda de consumidor muito grande, né? A Floripa é uma cidade relativamente pequena. Então, a gente sempre teve aqui nas nossas empresas de tecnologia essa característica. Muito grande parte das nossas empresas vendem para outras empresas. E às vezes é difícil tangibilizar. Tu vai fazer um exame hoje, um radiológico, por exemplo, numa clínica. Tem tecnologia catarinense ali embarcada e que tu, por exemplo, permite que tu entre no site e acessa o teu exame online, Entendi. por exemplo. Aliás, essa é uma característica do mercado catarinense, né? A gente é um estado muito pequeno do ponto de vista de número de consumidores e até do número de empresas, né? Então, as empresas que a gente tem aqui precisam vender para fora. É a mesma característica do mercado do Uruguai também, né? Um país tão pequeno que precisa ter empresas que vendem para fora. E a gente vê o mercado de tecnologia de Blumenau, por exemplo, nascendo a partir dos sistemas de gestão empresarial, os ERPs, né? Para as empresas dali, porque haviam muitas indústrias têxteis e coisa e tal, né? Sim. O de Joinville também, mas o de Joinville também muito metal mecânico, né? E aí pegando também softwares de automação de indústria e coisa e tal. Já Florianópolis não tem indústria pesada, né? Não, é proibido indústria poluente aqui. E aí como é que faz, cara? Para quem que eu vou fornecer? Tem que fornecer para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Não interessa mais quem que está em volta, né? E aí se torna realmente uma característica de empresa exportadora. Hoje por volta de 90%, 95% dos clientes dessas empresas elas não estão em Santa Catarina, né? Estão fora, né? Não só em outros estados quanto em outros países, né? Então essa é um contexto que tem muita tecnologia espalhada aí, e daí de novo remonta aquele ponto que a gente falou anteriormente, né? Não tem fronteira para tu fornecer tecnologia. Né? E como nesse ecossistema, eu queria entender o seguinte, nesse ecossistema que nós temos hoje, né, extremamente avançado, que nós temos aqui, já falamos de mão de obra, né? Como é que é a produção dessa mão de obra aqui e tudo mais. Eu queria entender assim, e as empresas que surgem na área de tecnologia, né? A gente tem mais, como é que é essa relação entre produzir novas empresas de tecnologia, novas ideias, novos projetos de tecnologia e importar de outro estado. Então são outras empresas, porque tu citou empresas de fora, como o Mercado Livre que veio para cá, tem várias outras que vêm para cá, e aí eu queria saber e entender um pouco o motivo dessas empresas, o motivo dessas empresas virem para cá. E também como é que é a nossa própria produção, né? Vamos dizer assim, de empresas tecnológicas, de base tecnológica, como é que surge essas ideias, se está na academia, se não está, como é que a gente... eu queria entender um pouquinho essa relação de quanto que a gente importa, por que importa e quanto que a gente produz. Eu tenho até exemplos extremos, um deles tu já citou aqui, que é o Maurício da Santec, né? A Santec chamou tanto atenção pelo nível da sua tecnologia, foi comprada por uma israelense. Então, veio lá de fora para comprar a nossa tecnologia aqui. A tendência era que eles comprassem e ficassem aqui só com o negócio, né, para realmente representar os israelenses no Brasil, mas no final dos contos eles se depararam com uma tecnologia tão consistente, com uma equipe tão pronta, uma equipe de inovação mesmo, já tão pronta, tão como é que a gente diz? Tão de boa qualidade, gente de boa qualidade, tão competente, que eles resolveram manter a produção intelectual aqui, toda a área de inovação aqui, e cresceram essa área a ponto de ser o segundo maior centro de inovação deles no mundo. Eles têm em vários lugares, mas Santa Catarina é especial para eles, porque realmente é gente muito boa que ficou ali, né? Então esse é um caso extremo de quem vem de fora. De quem vem de dentro, e aí eu acho que o Lócio tem muito mais informação para passar sobre isso do que eu teria aqui. Mas a gente cria fertilidade no nosso ambiente. São
os programas de incubação, vamos lá, aceleração, capacitação de empreendedor. Pode até citar aí alguns nomes, tem lá o Lab não sei o quê, como é que é? Você sabe melhor do que eu. Eu acho que assim, primeiro, nesses exemplos, a gente tem muita empresa de tecnologia aqui na cidade desenvolvendo tecnologia de escala global, né, de qualidade global. Então, esses exemplos que a gente já citou, eles trazem muito esse contexto. Então, e são exemplos de empresas que elas nascem às vezes por conta, principalmente nos anos 80, 90 e 2000, nasce a partir, por exemplo, de dissertação de mestrado, de tese de doutorado. Então, uma ligação com a universidade muito forte, né, que o estudante cria ali um projeto que aquilo ali pode se transformar num produto, encontra numa incubadora um ambiente para ele projetar essas ideias, porque grande parte dos nossos empreendedores até os anos 2000 eles eram essencialmente técnicos, eles vinham de carreiras técnicas, trabalhando, se formando em ciência da computação, engenharia. Então a gente teve uma onda de muitos empreendedores com essa característica. E em 2010 em diante, com as startups, a gente começa a quebrar um pouco esse paradigma de que o cofundador, o fundador de uma startup, de uma empresa de tecnologia, ele precisa ser alguém técnico. A gente tem pessoas da área de administração, por exemplo, que começam a empreender, porque a tecnologia também, não só aqui em Santa Catarina, em Floripa, ela passa a ser também um pouco de commodity, no sentido de tu tem muita tecnologia surgindo, né? O acesso à tecnologia se torna muito mais fácil. Antes eles não era tão fácil, as pessoas não tinham tanto computadores, as pessoas não tinham acesso às melhores tecnologias, a tecnologia se torna mais acessível. Então a diferença, principalmente com as startups, está muito no modelo do negócio, de como que ela vai desenvolver aquele negócio e como que ela vai ganhar espaço, ganhar mercado. Quem consegue colocar no mercado mais rápido ou com mais qualidade, né? Como que ela trabalha a venda, como que ela trabalha o marketing para isso. Então, isso fez com que muita gente de outros setores passasse a empreender. Um advogado começa a empreender porque ele se associa, traz um sócio de tecnologia e desenvolve um produto para escritórios de advocacia. Um profissional médico, né, que tem uma experiência ali laboral na medicina, vê uma oportunidade, um desafio de ter uma tecnologia que pode me ajudar aqui no processo, né, de no leito, automatizar, dar uma melhor visibilidade. Então, assim, e antes dessas tecnologias, quem desenvolviam eram os players globais, né? Enquanto que a gente começa a ter indústria brasileira, né, e aqui Santa Catarina bastante virtuosa, criando algumas tecnologias. Então, hoje, basicamente, uma startup, um negócio de tecnologia, ele surge a partir de alguma dor do mercado, a partir de alguém que precisa pensar numa forma diferente ou ter uma usabilidade diferente. Então, pegar um exemplo que todo mundo, grande parte das pessoas tem uma conta no banco, né? Tinha uma conta no banco tradicional. Tu tinha uma experiência de trabalhar com banco tradicional que não, né? Às vezes era um pouco difícil chegar a colocar, né? Então, até fazendo com que daí tu vem a tecnologia que subverte às vezes a forma de ter acesso por meio de um aplicativo. Tu consegue criar uma conta digital, tu tem uma experiência de relacionamento com aquele banco digital de forma diferente, e hoje tu tem até uma característica que essas empresas, né, que a gente chama na área de tecnologia como fintechs, né, as empresas que trabalham com tecnologia para o setor financeiro, elas cresceram tanto e se diversificaram tanto com relação a produtos, formas de atuar, que fazem até os próprios bancos tradicionais a mudarem a perspectiva, de investirem mais em tecnologia aplicativo, porque eles estavam numa situação, não digo confortável, né? Mas eles estavam em situação, né, de consolidado. Ainda são players muito importantes, mas hoje tem, por exemplo, tem bancos, e daí a gente chama outro conceito que... Esse é um conceito importante também que está acontecendo muito na cidade. Tu fala do conceito de inovação aberta. Então, tem bancos, por exemplo, que se abrem para o ecossistema, querem se conectar com fintechs, ou às vezes estão até comprando essas fintechs que têm tecnologias inovadoras dentro do seu setor. Esse é um dos exemplos daqueles de criar ambiente fértil. Então, associações como a CAT, a Fundação CERT, como a própria a FAPESC, a ABECOM vai fazer isso também, começam a criar subsídios para que as pessoas que têm boas ideias e boas capacidades técnicas apresentem isso para quem já está precisando, cara. Então, assim, tem um monte de empresa aqui que já está consolidada e não está conseguindo criar novos produtos, mas tem um monte de outras pessoas criando produtos. Vamos um olhar para o outro, vamos fazer networking aqui, vamos... Muito bom. Né? Aí vamos ajudar o cara a estruturar a ideia dele? Vamos ajudar o fulano ali a analisar bem a ideia, não simplesmente ficar conversando com um, conversando com outro e não chegando a lugar nenhum. Então, todo mundo vai se ajudando nesse sentido, né? E olha que bacana, dá pra gente fazer aí uma analogia dentro disso que vocês falaram.
de que a gente tem, não uma analogia, mas mais uma conclusão, né? Então, nós somos férteis no sentido de produção de novos negócios, de tecnologia. Então, nós conseguimos gerar muito isso por causa desse ecossistema todo que foi criado, da junção aí da academia, da iniciativa privada, do governo como um todo. Existe uma aliança muito focada nisso que ajuda a desenvolver como um todo. Mas também dá para fazer uma analogia no sentido de que vem grandes empresas, como vocês citaram um exemplo, que vêm aqui, compram grandes empresas e ao invés de fazer o movimento normal de que é ir embora e levar tudo para uma operação de repente em grandes centros como um todo, não, eles preferem ficar aqui. Por quê? Porque aquela dor lá no passado de mão de obra já foi resolvida. Nós produzimos uma mão de obra de muito boa qualidade para o nosso ecossistema. Tem que continuar, né? Dá para a gente fazer essa analogia, essa conclusão essas empresas, elas de fora, né, que fazem investimentos, compram empresas daqui, elas precisam continuar desenvolvendo esses produtos, né? Elas compram porque vem um potencial nesse negócio de agregar aquela tecnologia que essa empresa aqui, Santa Catarina de Floripa, desenvolve e bota isso no portfólio ou cria uma unidade de negócio a partir disso. Então tem muita oportunidade em cima disso, né? Então essa estratégia de fusões, aquisições, né, é uma das coisas também que é um segredo de um ambiente de inovação. Tu tem empresas que são criadas, mas empresas que precisam de capital, de investimento para elas crescerem, né? Então é um setor também que atrai muito investimento, porque geralmente uma ideia, quando ela começa, ela é validada, tu consegue colocar 5, 6 clientes, e às vezes para tu acelerar isso, para ir ao mercado, tu precisa melhorar o teu canal de distribuição, tu precisa desenvolver uma tecnologia, uma infraestrutura que vá estar mais adequada ao crescimento da startup. Então são empresas que atraem muito investimento, né? Que a gente chama que é o venture capital, que é o investidor que bota dinheiro para esse negócio ser acelerado. Então o cara tem 100 clientes hoje, mas tem uma projeção de ter 1.000 clientes, 10.000 clientes em X anos. Ele cria um plano de negócio, atrai um investidor para acelerar isso e depois desse período ele vende essa empresa. Então, por exemplo, a gente já citou a RD Station aqui, uma empresa criada em 2011, em que há 3 anos foi vendida por quase 2 bilhões de reais para TOTUS, que é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, né, e referência. Então, olha o ciclo virtuoso de ter criado uma ideia, ter desenvolvido esse negócio, ter crescido ao longo do tempo. E hoje a TOTUS, por exemplo, não só mantém a empresa aqui em Florianópolis, como comprou outras 2, 3 empresas para reforçar o ecossistema deles, por exemplo, de business performance. É demais, né? Então a gente vê um negócio muito virtuoso. E daí, olha o que é legal com relação ao ecossistema. Os empreendedores dessas startups, eles vendem as suas empresas, ficam algum tempo, depois eles vão tendo suas saídas. Esses empreendedores passam a ser investidores de novas ideias, passam a mentorar novos empreendedores. Então, assim, não tem como esse ciclo acabar, né? Ele é um ciclo tão virtuoso em que esse cara que criou seu negócio, cresceu seu negócio, vendeu seu negócio, se capitalizou pela venda, ele passa a investir em outras startups, usando a experiência dele, a jornada empreendedora dele. Isso é uma coisa que, né, nós, quando a gente empreende, a gente aprende vários atalhos ao longo do tempo. Sim. E muitas vezes alguém que está começando agora tem a possibilidade de ter ali do lado um mentor, né, acompanhando, ou um investidor com esse tipo de conhecimento, é uma oportunidade muito grande. Isso são também aspectos que de ecossistemas. E eu acho que, assim, quando a gente fala para Florianópolis, de novo, por ser uma cidade pequena, assim, de 500 mil habitantes em relação a outros grandes centros, a gente tem, se a gente vai hoje, por exemplo, almoçar na ACAT, tu encontra 20 empreendedores de tecnologia, assim, tu esbarra por acaso com eles, né? E daí se esbarrar, pô, vamos tomar um café, eu tô com uma dor aqui na minha estratégia de marketing, como é que tu tá fazendo a tua? Tô com uma dor aqui numa questão de produto, tu pode me conectar com teus diretores de tecnologia pra gente ver qual é esse desafio? É um ambiente que ele é muito colaborativo, né? Às vezes a gente vê setores econômicos que as pessoas não se conversam, até às vezes tem associações são competitivos, né? Um hotel tá roubando espaço do outro. E hoje, assim, o concorrente de uma empresa de tecnologia não tá no outro lado da esquina, cara. O concorrente de uma empresa de tecnologia tá em qualquer lugar do mundo. Né? Isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque quando a gente fala de ecossistema, parece que é uma coisa assim feita por só gente do bem, né? Só gente boazinha, só maravilha, tudo funciona como se fosse um mar de rosas. Cara, funciona. Mas funciona porque é um ecossistema, porque uma coisa leva a outra, porque todo mundo ganha, né? Não é por pura bondade, né? Aliás, se fosse por pura bondade, eu acho que não funcionava. Não é só poesia, né? Não é só poesia, tá todo mundo ganhando, cara. E quando tá todo mundo ganhando e existe aquele mito de quando um ganha, o outro perde, né? Cara, não, tá todo mundo ganhando. Não, mas daí a faxineira lá tá ganhando pouco. Cara, a faxineira tá ganhando mais aqui nesse mercado do que
em outros, e o filho dela provavelmente vai ser um programador, né? E daqui a pouco essa faxineira está também contribuindo com, ou melhor, esse programador está contribuindo com a distribuição de renda que vai fazer todo mundo crescer ao mesmo tempo. Ele está ganhando mais, beleza, mas ele está consumindo mais no supermercado, na farmácia. Sem dúvida, está contribuindo, cara. Deixa eu já caminhando aqui para o nosso, infelizmente, para o nosso encerramento aqui do nosso papo. Dá vontade de ficar horas aqui falando sobre esse assunto. Mas eu queria, no final, assim, trazer um comentário de vocês, talvez um pouco mais polêmico, vamos dizer assim, né? A gente falou muito das coisas boas, né? Evoluímos né? Da década de 80, a gente veio para cá, entendemos o ecossistema como um todo, estamos crescendo, tem empresa investindo, tem dinheiro, tem produção. Agora, uma pergunta mais polêmica, né? Para a gente comentar. Floripa está preparada para crescer mais esse ecossistema, falando em todos os sentidos? Aí eu estou te dizendo que você citou alguns eventos grandes aqui, que talvez saíram daqui por causa de infraestrutura ou não. Tem empresas grandes que a gente tem problema viário, a gente tem, enfim. Queria que vocês comentassem um pouquinho também desse lado que talvez não seja tão legal, né? De que estamos crescendo, mas somos uma ilha, temos grandes problemas aqui dentro, principalmente de infraestruturas e outras economias que estão ligadas no periférico ali da tecnologia, que podem ou não estar preparados. Queria, infelizmente, trazendo no final, devia ter trazido um pouquinho antes, né? Mas trazendo aqui no final... Posso É fazer uma um provocação? bom assunto. Sem preferências políticas nenhuma, mas temos um prefeito que é proveniente desse ecossistema, cara. Então, que tem capacidade de olhar para os desafios de futuro e atender esses anseios. Eu não vejo nenhuma cidade preparada já para os problemas que vão acontecer. Mas a gente tem pelo menos visão, né, cara? Eu acho que é isso. Eu acho que assim, a gente tem desafios que não acontecem só aqui em Florianópolis, mas de ambientes de tecnologia, ecossistemas de inovação que prosperaram, criaram e trouxeram também problemas, às vezes, para o contexto da região. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que... Eu gosto desse tipo de discussão porque a gente, às vezes, vê essa questão só muito da prosperidade, mas a gente traz alguns desafios. Desafios que aconteceram no Vale do Silício que acontecem em Floripa, né? Tu tem uma atração muito grande de pessoas, né, do setor de tecnologia com salários, com contexto, mas, por exemplo, tu tem um contexto social que ele precisa ser endereçado. Beleza, tu pode ter uma seção social empregando essas pessoas, mas não são todos que estão preparados. Então, tu tem que ter investimento massivo em educação de base, porque um programador não se forma aos 18 anos. Ele começa lá quando a pessoa é adolescente, a criança... E temos programas aqui, né? Que gosta de tecnologia, mas esse é um desafio. A gente tem que fazer isso numa escala diferente. Mas ainda é para gerar prosperidade. Mas a gente tem um desafio, por exemplo, no Vale do Silício, a região que eles chamam da Bay Area, que é a região onde que as primeiras empresas de tecnologia foram colocando, ela ficou um espaço que as pessoas não conseguem mais, por exemplo, comprar imóveis. Ou as pessoas que tinham imóveis que eram da cidade, elas foram sendo aos poucos expulsas e tendo que morar em periferias, em cidades muito longe, porque o setor de tecnologia próspero, as pessoas têm dinheiro para fazer a compra, uma oferta e demanda de espaços. A gente tem um problema em Floripa, que Floripa não tem para onde crescer muito, né? Do ponto de vista de espaço, a gente tem uma questão ambiental muito forte, grande parte das áreas que podem ser construídas são. Então faz com que a gente tenha um desafio que é metropolitano na região como um todo. Então as pessoas, claro que agora a gente tem a questão do trabalho remoto, mas tem muitas empresas que preferem presencial. A pessoa mora em Santo Amaro e precisa trabalhar no norte da ilha, num ambiente, por exemplo, como o Sapiens Park, ou mesmo na EC401. O desafio de mobilidade é gigante. Assim como o programador no primeiro ano ele já pode comprar o carro dele, é mais um carro que está entrando, porque a gente tem um desafio de mobilidade. Então a gente tem impacto social do ponto de vista de habitação, de encarecer, né, por que Floripa, né, é uma das cidades que tem um metro quadrado mais caro do Brasil. Também é por conta do setor de tecnologia. Tem um lado positivo, de valorização imobiliária, mas tem um lado negativo que as pessoas, às vezes, trabalhadores de outros setores, até trabalhadores do setor de tecnologia, por exemplo, de uma profissional de limpeza, um profissional de limpeza, né, talvez ele tenha que morar muito longe do seu trabalho, porque encareceu o processo de ficar na ilha, de ficar no continente próximo da ilha. Então esse é um desafio, né, que o Vale do Silício enfrentou muito isso, e tem documentários mostrando isso. Eu acho que é um ponto em que tem que se pensar numa visão macro, assim como qualquer
processo sistêmico, tem que pensar numa questão, então depende não só de prefeitura, depende de governo de estado, depende de uma intenção de olhar para esse problema de alguma forma, de gerar habitação popular que esteja próximo desses ambientes, porque senão tu tem também empobrecimento de uma parte e a gente tem um desafio, por exemplo, mais amplo de inteligência artificial, de empregos que vão sumir. Como que a gente vai criar novas habilidades para esse profissional em áreas que podem ser que a tecnologia possa suplantar? Também é um problema, um desafio que impacta globalmente, mas impacta a cidade também. Então, acho que a gente tem vários desafios que precisam ser endereçados. Alguns eles têm debates, estão sendo discutidos, outros talvez não são tão discutidos quanto deveriam, mas que a gente precisa estar olhando num aspecto mais amplo, né, mostrando a virtuosidade da tecnologia, mas vendo a importância que ela tem para outras economias. A questão de infraestrutura, né, falou de eventos, por exemplo, né, um evento hoje de 12, 13 mil pessoas, ele tem um limite aqui na cidade, não tem esse espaço. Quantos eventos que podem acontecer? Então, se a gente tem uma ampliação, por exemplo, do Centro-Sul como espaço de eventos, a gente pode não só garantir que esses eventos continuem crescendo aqui, como atrair outros eventos de outros estados para virem aqui, né, utilizando. Então, eu acho que eu acho que tem vários desses desafios também, é uma discussão que a gente tem, a CAT tem uma vertical chamada Smart Cities, que discute a questão do uso inteligente de tecnologias para desenvolvimento das cidades. A gente precisa ter mais experiências de tecnologia na nossa cidade, uma percepção. Tem problemas de mobilidade que podem ser resolvidos com tecnologia. Né? E tem empresas de tecnologia, inclusive da ilha, que fazem isso não para Floripa, mas para outros estados, para outros países e outros mundos. Né? Então são pontos em que eu acho que a gente tem muitos desafios. A gente vê um processo assim, muito pelo lado positivo, mas tem coisas em que o impacto do desenvolvimento do setor impacta a economia, impacta a mobilidade, impacta a questão social e que ela precisa ser endereçado também em esforços. Né? Mas o que é inovação se não resolver problema, né, cara? Exatamente. Então, a inovação parte do... O insumo da inovação é o problema. A gente tem a matéria-prima aqui também, então o problema claro. Está sendo resolvido. Gente, eu queria agradecer aí a participação. Lócio, obrigado por aceitar nosso convite aí para estar aqui no Pantec, tá? E aí já fica aqui um segundo convite que a gente precisa conversar mais sobre isso, né? Sobre o ecossistema como um todo, daí trazer mais gente aí do segmento para a gente trazer essa discussão aqui, conversar um pouco mais. Cris, também obrigado por dividir a bancada aqui comigo. Conta sempre comigo. Para contribuir aí com a gente, tá? Muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio do Pantec, gravados aqui no Estúdio Alma do grupo Jovem Pan. Fique ligado já, outros episódios.